Então, ok. Ok. Galera, boa tarde para vocês. Tudo certinho aí. Espero que vocês estejam animados. Hoje é um dia para ficar em casa, assim, né? Dormir, ver um filme, ver série. Hoje tá meio nublado o tempo, né? Tá nublado ali. Com a chuva bem fininha, assim. Então é um apropriado aí para poder a gente ficar de boa dentro de casa, né? Forçando o pessoal a fazer isolamento social. E, inclusive, fica prestando atenção nesse tempo agora, né? O que está acontecendo agora? Porque ontem, por exemplo, à tarde, nesse horário, fez muito calor. Agora você já tem o tempo virando um pouquinho, né? Já fez um pouco de frio aí. Então, isso aí vai ser. A gente vai conseguir abordar esse tipo de processo, né? Ao longo da aula aí. Fica de olho nesse tempo, como é que tá virado, né? Meio nublado, frio, assim. Deve estar fazendo 22, 23 graus por aí. E é isso aí. Seguinte, primeiro eu queria, antes de a gente começar o assunto aí, Yuri, eu queria primeiro me apresentar, né, apresentar o Yuri, porque essa aula é o seguinte, a gente abriu o leque, né, para ensino médio, ensino fundamental, e nós temos aí duas escolas no jogo, nós temos a Adolfina Zamprog e nós temos o Silvio Rossio, porque meu nome é Victor Marcelino, dou aula no Adolfina e no Silvio Rossio também, então a gente quis expandir aí o leque. E nós temos hoje também professor de física, o Yuri. Né? Quer dar um alô, Yuri? Faço sim. Senhoras e senhores, boa tarde aí. Tá? Prazer aqui com vocês. Sou professor de física da Dolfina, tá? E agradeço muito aí o convite do Vitor de participar esse algo mais interdisciplinar, né? A gente vai brincar um pouquinho com as duas disciplinas aí. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Bola pra frente, Vitão. Simbora. Beleza. Então veja o seguinte, temos alunos de duas escolas aí, das duas escolas, né? Então é só ficar atento, assim, né? Porque às vezes o pessoal não se conhece muito, então evita aí ficar zoando muito nos comentários, ficar, né, fazendo gracinha aí. Vamos manter o respeito, galera, nos comentários, né? E vocês vão colocando aí nos comentários ao longo da aula, vai colocando dúvidas, alguma coisa assim, né? Perguntas, que a gente vai fazer dois blocos. O primeiro bloco a gente vai falar sobre a questão do terremoto que aconteceu em Vitória, e no segundo bloco a gente vai falar sobre o ciclone, né? Ciclone bomba. E aí, veja bem, por que a gente meio que inventou essa ideia de fazer uma aula de física com geografia, né? Porque você tem aí dois eventos que aconteceram na primeira semana de julho. No dia 30, mais ou menos na virada do dia 30 de julho para o dia 1º, aconteceu um ciclone bomba lá no sul do Brasil. E no dia 2 de julho, aconteceu um terremoto, né, um tremor aqui em Vitória. Né? Então, quer dizer, do nosso lado aqui. Então, naquela época ainda, você via vendo nos jornais, né, as notícias e tal, e eu percebi a galera, assim, né, nas redes sociais, no Facebook e tal, a galera muito, muito desesperada, assim, né, meu Deus, e agora? 2020 tá sinistro, né, pandemia, tempestade de gafanhoto, né, um monte de coisa acontecendo, né, poeira, aquela poeira, nuvem de poeira, Godzilla do Saara, e a galera ficava assim, e agora? O que vai acontecer? O mundo vai acabar, entendeu? Ó, calma, jovem, deixa de revolta, vamos conversar a respeito disso aí. Então, nós vamos fazer um bate-bola aqui de geografia com física. Então, essa foi a justificativa da aula. Tranquilidade aí? E lembra, gente, tudo isso que a gente vai falar aqui, são os processos, esses eventos que aconteceram em larga escala, né? Terremotos e tal. Isso tudo a gente vai tratar à luz do que é científico, beleza? Então, é só lembrar sempre que tudo que a gente está falando aqui é com base em ciência, não tem nada que a gente vai falar, eu acho que é, né? Então, porque não é assim que não é tão assim que as coisas na escola têm que funcionar, né? Porque a gente está falando de processos estudados por profissionais, né? No mundo inteiro. Né, a gente está falando de geólogos, geofísicos, né, meteorologistas, então toda essa galera está envolvida aí no processo, então não é uma coisa assim, porque
Terremoto, eu acho que é isso. Não é bem assim, né? Existe todo um conhecimento, existe todo um estudo, acompanhamento. Beleza? Então, é sempre uma abordagem científica. E aí, sem mais delongas, nós temos essa primeira imagem aí, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. É uma imagem da Terra, né? Como se estivesse pelada aí, assim, sem a sua camada, né? E do lado nós temos um esquema dos sistemas terrestres. Então, para a gente começar meio os dois assuntos, nós temos que lembrar que esses dois fenômenos, né, terremotos e ciclone, então são dois fenômenos que eles têm muita complexidade, eles estão inseridos em uma coisa que a gente chama de sistemas naturais. Nas aulas de geografia, a gente sempre tenta dar um foco mais para esses sistemas naturais, porque é como se servisse para a gente, didaticamente, para estudar como que a Terra funciona. Afinal de contas, geografia significa, né, você estudar a Terra, é a descrição da Terra. Então, tudo que envolve a Terra, em relação aos seus sistemas naturais, a gente vai estudar também. Mas, apesar de que a geografia também coloca junto daí do bolo os fenômenos culturais, os fenômenos humanos. Então, a gente tem essa vertente aí de geografia que vai tratar de aspectos humanos, beleza? E vamos lá. Nós temos aí nessa imagem, se der para todo mundo enxergar direitinho, né? Os sistemas naturais da Terra, que a gente costuma dividir em 4, né? Assim, basicamente em 4. Lógico que vai ter uma inserção ali, uma interseção entre um e outro, mas a gente vai dividir em basicamente 4. A atmosfera, que é o grande sistema do clima, que a gente fala, né? E a gente está falando basicamente da camada de gases que a gente respira aqui, né? Que forma o ar. Então, isso é a atmosfera. E logo depois aí, ó, embaixo na imagem, tem a hidrosfera, que a gente está falando de água. É o foco dessa aula? Não. A gente não vai focar em hidrosfera por enquanto, né? Porque a gente está falando só de 2 eventos aí, ó. E logo abaixo nós temos a litosfera, que quando você fala lito, você vai lembrar de rocha aí nesse caso, né? Então, a nossa crosta é o chão ali, né? Que a gente está falando. É a crosta terrestre, é o que sustenta os continentes e oceanos. Então, é basicamente isso que a gente tem que ter em mente. E logo abaixo nós temos o interior da Terra, que também não vai ser tanto o foco dessa aula, mas que ela faz parte do processo também, né? Não sei se vocês percebem, mas tem umas setinhas entre um e outro. Significa que todos esses sistemas estão interligados, né? É como se fosse uma rede ali de processos que um depende do outro, né? Sei lá, por exemplo, você vai ter, a gente estuda muito, por exemplo, a erosão, você vai ver lá a chuva desgastando uma rocha que é a litosfera, né? A chuva é um processo da atmosfera, que na verdade a gente está falando de água, né? Então a gente tem um processo hidrológico também que vai influenciar na litosfera. Então os três ficam amarrados aí, né? É assim que a gente estuda processos naturais, beleza? E o ser humano, ele fica ali em torno, né? Tentando, como é que eu vou falar? Interferir nesses três, porque a gente fica estudando, a gente altera, a gente destrói também, né? A gente constrói, então a gente está sempre no meio aí desse emaranhado de sistemas, né? Eu falo sistema, gente, porque essa palavra é no sentido de que tem várias partes que contribuem para um todo, isso é um sistema, beleza? Só para lembrar do conceito do que é um sistema. E logo de cara aí, essa outra imagem que apareceu, não sei se está tranquilo aí, vai me atualizando aí, tá, Yuri? Se tá tudo certinho, se tá dando para aparecer aí. Não, a imagem tá boa, mas tá tudo ok? tá tudo ok, Vitor. Só a última coluninha ali de rosa ali, um meio rosa, que tá um pouquinho difícil de ler. Tá, beleza. Mas é só para isso aí é só para dar uma noção, porque como a gente fala do terremoto em Vitória, né? O que aconteceu? A gente vai primeiro focar nele. Então, eu quero chegar agora no terremoto em Vitória. O ciclone a gente vai ficar para uma outra parte, beleza? A aula vai ficar assim agora, né? Agora a gente vai começar a falar sobre a litosfera, que é tudo que envolve as rochas, né? O sistema das rochas, das placas tectônicas e tal, até chegar no terremoto em Vitória. E na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre o sistema da atmosfera, o clima, até chegar no ciclone bomba, entendeu como é que é? Então, são dois eventos específicos que aconteceram, a gente vai dar abordagem geral para chegar neles, encerraremos a aula, e aí a gente vai abrir para o debate aí, e com as perguntas que vocês
que vocês têm, enviaram aí, para a gente poder ser um pouco, né, como é que fala, mais prático, né? Beleza? Vamos lá, então aí você tem a escala do tempo geológico. Isso aí é para lembrar para a gente que tudo isso acontece, né, tudo que acontece na litosfera, sistema das rochas, tudo acontece muito, muito lentamente. Assim, os cientistas, eles conseguem, como é que eu vou falar, ler as rochas, né, é como se a rocha fosse um livro de história. Eles vão coletando, vão analisando, comparando, e os cientistas que eu falo são geólogos, né, geofísicos. Essas pessoas, até os arqueólogos também ficam no meio dessa área de estudo aí, né? E aí a gente chega nesse tipo de datação, né? Na coluna da esquerda aí, ó, você tem uma coluna coloridinha, só para demonstrar os nomes que eles dão para tantas eras, né, que aconteceram, né? Nós temos os eons, a eras, os períodos, as épocas e as idades. E tudo aí é tratado em milhões de anos. Enquanto a live anterior, hoje cedo, né, teve uma excelente aula do Fabrício, do Rômulo e do Paulo, que eles comentaram sobre algumas distâncias astronômicas, né, eles falaram sobre a questão da origem do universo e tal. Nesse caso aí, a gente está falando de idade envolvendo a Terra, né? Então, basicamente, de 4,5 bilhões de anos até hoje. Então, essa seria a idade estimada aí da Terra. Beleza? E aí nós temos essa tabela da esquerda, lembrando de novo, né, sobre como eles dividem essas eras, né? E aí você tem lá, logo embaixo aqui, né, o pré-cambriano, quer dizer, são a crosta, né, que foi formada muito antigamente. Aí você tem outra configuração dos continentes, né? A gente está falando aí de 1 bilhão de anos para trás ainda, então é muita coisa. É um inimaginável para nossa compreensão, cara. O ser humano, ele vai viver aí em média 80 anos. O que é 1 bilhão de anos para ele? A gente não sabe, né? Mas a gente consegue fazer datação de rocha para saber. E aí vai subindo aí, né? Vai ficando cada vez mais em cima, vai evoluindo aí as eras até chegar no Holoceno, né? Que seria o atual, beleza? Mas o destaque que eu queria dar seria mais para o pré-cambriano e para esse verdinho aqui, ó. Esse verdinho que não sei se vocês estão enxergando, que é a era Mesozoica e do período Cretáceo, né? Porque você tem aí três períodos: Cretáceo, Jurássico e Triássico. Por que eu dou esse destaque? Porque foi aqui, basicamente, que a gente tem um período frenético, que é a deriva continental, beleza? Então, lembra disso aí. A deriva continental que a gente está falando é aquela ideia da Pangeia, né? Que a gente tinha os continentes todos unidos ali, e os processos tectônicos moldaram ali para poder separar esses continentes na configuração que a gente conhece hoje. E nós temos o período quaternário Holoceno, que é o nosso agora, né? É como se fosse o período atual que a gente está vivendo aqui, 2020, beleza? E aí, do lado direito, nós temos o calendário cósmico. Só para dar uma... Como é que eu vou falar? Assim, só para ilustrar mesmo, não vou ficar detalhando isso aqui não, tá, gente? Só para ilustrar. É a ideia de você pegar toda a idade do universo, né, a idade estimada do universo, que é basicamente aí seus 14, 15 bilhões de anos, e você concentrar isso, condensar isso em um ano, né? Como que seria, relativamente? Considerando que o dia 1º de janeiro seria o Big Bang, e a meia-noite do dia 31 de dezembro, que é o Réveillon aí, né? É o momento que a gente está vivendo agora. Então, esse é o calendário cósmico. Nessa lógica aí, né, lá, os continentes só começaram a se separar, quer dizer, no dia 24 de dezembro. Então, veja bem, se a história toda do universo fosse um ano, né, os continentes que a gente conhece hoje só começaram a se separar no período, na teoria da deriva continental no dia 24 de dezembro. Então, praticamente uns 6 dias atrás do atual. Então, veja quantos meses se passaram, né, quanto tempo se passou antes do universo, até o universo, vou colocar assim, né, formar toda essa estrutura, né, de galáxias, estrelas, tal, nebulosas, tudo isso que a gente conhece na astronomia aí.
Então, só para dar uma noção do que é o período, o tempo que isso acontece, é muito lento. A natureza, ela tem processos muito lentos, apesar de você ter um terremoto que é uma coisa de segundos ou minutos, mas as transformações drásticas assim no planeta Terra acontecem muito devagar. A gente não consegue ver, mas se você de repente, como é que fala você está assistindo um filme, né? Você bota para ir mais rápido, aí você vai vendo que as transformações acontecem, né? Só que o nosso olho não percebe, que a gente vive muito pouco, beleza? E essa outra imagem aí que está aparecendo aí, acho que agora deve ter surgido para vocês. De repente, porque tem um delayzinho aí, não tem, Yuri? É coisa de 2 segundos aí, de repente, vai aparecer. Tem, mas hoje está bem legal, Vitor. O delay está menor. Beleza. Mas, de qualquer forma... Porque às vezes é a internet... Vamos lá. Caminhando agora para o que é essa deriva continental. Então, nós estamos falando aí de um processo onde os continentes se separaram, a gente fala. Separaram, mas por quê? Porque eles faziam parte de todo um conjunto, né, que eles chamavam de Pangeia, todas as terras, né? E aí, vamos colocar assim, né? De repente, os continentes resolveram fazer o distanciamento social. Foi separando um, separando o outro ali. Os oceanos vão se formando, né? Os oceanos atuais vão se formando, vão se abrindo, né? Isso aí foi um geógrafo, um geólogo alemão, né? Chamado Alfred Wegener, que ele lançou essa teoria e depois os discípulos dele que desenvolveram com mais calma aí. Na imagem de cima, aí vocês estão vendo que é o Permiano, o Triássico, percebe aí, né? Por isso que eu dei destaque para aquele verdinho. Então, a gente está falando de 250 milhões de anos, 200. Lembrando que nessa época era a época que quem reinava na Terra eram os dinossauros, né, cara? Então, olha, é muito tempo, né? E aí, logo embaixo, nós temos já a Era do Gelo, lá, ó, 100 mil anos, né? Nós tivemos vários períodos aí de Era do Gelo, que vão também moldar o relevo, né? Vão formar feições aí de relevo que a gente consegue ver até hoje, beleza? Vamos lá, esse outra imagem aí é como se fosse uma animaçãozinha falando sobre essa separação dos continentes, beleza? Tá dando para enxergar direitinho? Nós temos um grande oceano chamado Pantalassa e todos os continentes reunidos em um só. E aí, aos poucos, vai acontecendo essa separação, né? Da Gondwana com a Laurásia, e isso vai virar depois América do Sul, África e Antártida, né? A Índia também se desprendeu ali, nós temos lá a Cordilheira do Himalaia, então é todo um processo, né, tectônico novo, recente. Percebe como eu falo recente? É assim, 40 milhões de anos, 65 milhões de anos que os dinossauros foram extintos, né? Então assim, é recente que a gente fala nesse sentido, beleza? Porque uma vez que você coloca uma escala de 500 milhões, 1 bilhão de anos, 40 milhões é relativamente recente. Como que esses continentes se separam? Nós temos aí a teoria das placas tectônicas. Isso aí é matérias que a gente estuda lá no primeiro ano do ensino médio, né? As placas tectônicas para entender... porque uma coisa é você entender que os continentes se movimentam, ok, mas qual é a natureza desse movimento? O que causa esse movimento? Então, nós temos aí a teoria das placas tectônicas, que descobriu que a crosta terrestre, ela é uma casca quebrada, é uma casca rachada. Ela não é um planeta, a Terra não é um planeta, como é que eu vou falar, igual um ovinho, assim, bonitinho, né, todo liso, né? A crosta não é lisa, a crosta é toda rachada, e cada rachadura dessa, cada pedaço, na verdade, é uma placa tectônica, e essas placas, elas vão, como eu falei mais cedo, sustentar os continentes e oceanos. Então, às vezes, vai ter placa que a gente chama de placa continental, né, que é o nosso chão aqui, e as placas que são oceânicas, né, um pedaço de placa é oceânica. Vocês estão observando, por exemplo, ali, que tem ali, ó, placa sul-americana. Vou deixar o mouse aqui parar de investigar. Placa sul-americana. Essa placa sul-americana, ela tem a parte continental dela, todos os países, a população que vivem aqui, né, tal, e tem um pedaço dela ainda que está submerso, né, que é o Oceano Atlântico aqui, não é isso? E essas setas vermelhas é justamente para mostrar que para onde ela está indo, né, para onde ela está derivando, qual é que processo está acontecendo. Então, nós temos basicamente 3. Essas placas, ou elas vão se separar dessa forma aqui, no caso, a placa sul-americana e a placa africana estão separando até hoje,
mais ou menos aí uns 2 centímetros por ano, né? Até hoje, é muito lento, igual eu comentei, né? Ao mesmo tempo, ela está se chocando contra essa placa aqui, ó. Se você perceber, tem tipo uma linhazinha mais pontilhada aqui, dizendo que aqui é uma zona de contato, né? Contato de frente, não é isso? Subducção, ou seja, tem a placa de Nazca, ela está entrando dentro da placa sul-americana, não é isso? E isso vai ter vários processos associados aqui, processo de relevo. E aqui também é a mesma coisa, beleza? A placa sul-americana. Então, aqui que a gente foca mais, porque é a nossa morada, a gente poder entender o que aconteceu, que a Terra tremeu em Vitória, que é muito raro de acontecer isso, né? Mas não é impossível. Então, nós temos todo o mundo inteiro, né, isso acontecendo lá. Por exemplo, a placa do Pacífico, ela está se movendo bem mais rápido que a sul-americana, ela está entrando dentro da placa da Ásia, da placa eurasiática. E isso aqui, cara, quem mora no Japão, quem mora nas Filipinas, ó, quem mora nessas regiões aqui, é sempre terremotos de grande magnitude. A gente vai ver depois aí. Então, quem mora em regiões em contato de placas, onde tem contato de placas, nós sempre vamos ver esses eventos acontecendo, né? No caso nosso, em Vitória, a gente tem a nossa moradia aqui, né? Bem no meiozinho, né? O Brasil está mais ou menos por aqui, bem no meiozinho da placa sul-americana. Então, teoricamente, como é que fala? Tem essa mito, né? Porque o Brasil não tem terremoto, então tá ok, tá tudo certinho ali, o Brasil tá no meio da placa, não tem perturbação nenhuma. Isso é um mito, né? A gente sabe que é um mito, porque não quer dizer que a gente vai sentir terremoto o tempo todo, mas tremores de terra é uma coisa muito comum. Tranquilidade aí? Vamos lá. Aqui é só para dar uma ilustrada bem rapidinho sobre os tipos de movimento, né? Acabei de falar. Ó. Então, ou elas vão separar placas com movimento divergente, ou elas vão se chocar de frente, que aí vai ser a placa com movimento convergente, né? A convergência, ou elas vão só se arrastar uma na outra. Então, vai ser só um limite transformante, né? Vamos colocar assim. Ele não forma grandes montanhas. Agora, se você pegar aqui a convergência, ela amassa, né, a crosta no sentido de distorcer, né? Ela causa uma distorção na crosta, um dobramento, né, que vai surgir aí as grandes montanhas, né, igual o Himalaia, aí, de 8.000 metros de altitude, você tem a Concagua, né, com mais de 7.000. Então, são várias montanhas altas que estão associadas a esse tipo de movimento aqui de frente, e ainda tem as fossas, né, abissais, e nós temos um movimento divergente que vai, como é que eu vou falar, formar nova crosta oceânica, né, que é a parte que está acontecendo lá no meio do Atlântico. Nesse mapa aí, todo o panorama da Terra, como se você tivesse tirado a água, né? Você tira a água do lugar ali e a gente consegue ver todo o aspecto da crosta terrestre. Então, a gente vê umas rugas, né? Uns enrugamentos. Por exemplo, aqui no Oceano Pacífico, né? Essa parte todinha aqui no Oceano Pacífico, onde nós temos a placa de Nazca, nós temos a placa pacífica, né? Ela é muito gigante. E algumas ilhas vão estar associadas aqui. Você tem as ilhas do Pacífico, as grandes ilhas, o Japão, né, as grandes ilhas Marianas, onde tem a fossa aqui das Marianas, que é considerado o ponto mais profundo dos oceanos, né, 11.000 metros de profundidade. E logo nesse alinhamento, com uma cor assim marrom, vou colocar assim, né, marronzada, tá aí, é o que a gente chama de sistema de dorsais, né, são as dorsais mesoceânicas, ou seja, como se fosse uma espinha dorsal mesmo, que está no meio dos oceanos, e elas estão justamente em locais onde separam as placas, né, onde existe divergência de placas. Tanto é que o Atlântico inteiro nós temos esse sistema até hoje ativo, né, com muito terremoto aqui o tempo todo, e com muitas ilhas associadas aqui. Nós temos a ilha de São Pedro e São Paulo, que é do Brasil, inclusive, Ilhas Reunião, né? Tem a Tristão da Cunha, tem as Canárias, tem várias ilhas associadas a esse lugar. E ainda tem a Islândia também, né? Então, o mundo inteiro você tem a superfície terrestre, a crosta, toda falhada, né? Como é que eu vou colocar? Isso vai, como é que eu vou falar? Isso vai ser uma coisa constante, assim, isso não vai parar, né? A Terra não tem como, né, ficar parado, porque, veja bem, você tem, embaixo dessa crosta,
o magma, né? O nosso manto aí formado pelo magma. E nada mais é do que as mesmas rochas que a gente encontra na crosta, né? Só que derretida. A diferença é essa, né? Então, não tem diferença quase nenhuma. Elas estão derretidas, automaticamente você vai ter ali um movimento, né? Como se fosse uma panela de pressão mesmo, né? Você tem uma corrente de convecção. Eu gostaria, Yuri, que você desse uma explanação sobre corrente de convecção, para a gente poder ter noção aí. Agora, falo sim. Ô Vitor, eu vou usar um exemplo. Eu vou usar um exemplo que a gente tem dentro da casa da gente. Tomara que você tenha no verão, né? Por exemplo, senhoras e senhores, por que você coloca o ar-condicionado no topo do seu quarto, próximo ao teto? Eu te explico. O ar frio, por exemplo, é uma situação só para você entender o que é uma corrente de convecção, tá? O ar frio, pessoal, ele é mais denso do que o ar quente. Se ele é mais denso que o ar quente, significa que as partículas, as moléculas que formam esse ar mais frio, elas estão mais próximas umas das outras, sabe? Então, senhoras e senhores, esse ar mais frio, mais denso, ele também é um pouquinho mais pesado, tá? Então, o ar frio do topo do seu quarto, ele desce empurrando o ar quente para cima. O ar quente que estava embaixo, que foi empurrado pelo ar frio, ele subiu. Quando ele sobe, pessoal, ele começa a resfriar de novo. Então, enquanto aquele que desceu esquenta, o que subiu resfria. Então, existe naturalmente uma diferença de densidade entre o ar frio e o ar quente, a qual o ar condicionado potencializa essa corrente de convecção natural. Tá? Um outro exemplo muito bacana para você entender também é a sua geladeira. Por que o freezer ele fica na parte de cima? Por quê? Porque o ar frio, mais denso, ele tende a se mover para baixo, enquanto o ar quente vai para cima. Então, pessoal, a convecção, ela ocorre principalmente em meios fluidos e líquidos, tá bom? Pode envolver gases, líquidos, e o que acontece? É justamente um transporte de massa natural que acontece, como foi o caso do exemplo do ar-condicionado que eu te falei. O ar frio mais denso, ele desce. O ar quente menos denso, ele sobe. E assim cria-se... E extrapola isso sendo extrapolado para o manto, né, para o manto terrestre, nós temos essas rochas, né, derretida ali, todo esse magma derretido, onde o mais frio vai descendo ali em direção ao núcleo, e o mais quente vai subindo em direção à crosta. Então isso vai sendo, como é que fala, uma agitação que vai tendo ali, como se fosse uma panela de pressão mesmo. E eu não sei se vocês lembram, mas toda panela de pressão, ela tem um biquinho, né, tem aquele biquinho que serve para liberar aquela pressão que fica excedente ali. Ou seja, esse biquinho, entre aspas, seria as falhas, né? Seria as rachaduras da crosta, né? Quer dizer, se não se liberasse essa energia, vamos colocar assim, você tampasse toda a crosta terrestre, a Terra ia explodir, cara, porque você tem ali muita temperatura, temperaturas que a gente está falando aí de 3.000 graus, 4.000 graus. Então, você extrapola isso para o manto, né? Excelente analogia, Vitor. Show de bola. Beleza. Vamos lá. Essa outra imagem, só para detalhar mais, ó. Essa aí é a dorsal atlântica, né, que a gente fala, né? A grande espinha dorsal do Atlântico, no meio do oceano, no fundo do mar, nós temos uma cadeia de montanhas aqui, que é resultado da separação das duas placas. É onde está a liberação de pressão dessas duas placas. Enquanto a placa africana está vagando em direção nordeste, assim, né? A placa sul-americana está indo um pouquinho mais em direção a oeste. E aí, nós temos associadamente, aí vocês estão vendo, falhas transversais, assim, né? Perpendiculares a ela. É isso? Como se fosse uma falha secundária, que a gente fala, né? Então, essas rachaduras criam rachaduras secundárias. Não é isso? Então, igual você rasgar um papel, aí você vai ficar com o papel no rasgado todo meio estranho, assim, dos lados. Ele não vai ficar retinho, bonitinho, né? O rasgo. E aí, logo depois aqui dessas rachaduras, nós temos a grande planície abissal. Percebe aí, né? Que essa parte mais lisa do oceano são as planícies abissais. Eu queria que vocês ficassem muito de olho nessa outra parte aqui, perto do litoral, que a gente chama isso aqui de plataforma continental. Fica muito de olho nisso aqui, porque isso aqui vai usar isso aqui depois lá no furacão, lá nos ciclones, né?
Então, e logo depois, né, à beira do mar e o continente. A gente está vivendo mais ou menos aqui, né, essa partezinha que eu estou encostando o mouse aqui. Então, a gente para atravessar o Atlântico, se você for atravessar o Atlântico, você vai atravessar pelo mar, ok, né? Agora que se você, de repente, se aventurar em instalar cabos de fibra óptica para melhorar a sua internet, e você resolver passar isso no fundo do oceano, em direção à África, né, e vai fazer uma rede aí de cabos de fibra óptica, que já existem, né, muitos, existe todas essas irregularidades. Então, você tem que mapear todo o fundo oceânico para poder entender como é que são essas irregularidades, né? Então, você tem aí profundidades de 3.000 metros, né? O Oceano Atlântico, ele ainda até é tranquilo. O Pacífico, ele chega a casa aí dos 4.000 metros de profundidade, ele é um pouco mais profundidade média, assim, ele é o campeão, né, no caso. E aí nós temos os continentes, que é o que nada mais as terras que são emersas, né? O que é emersa? É o que está acima do nível do mar, é só isso, né? Então, o que a gente tem acima do nível do mar, com as florestas, com as montanhas, tudo que a gente vê, as paisagens visíveis aqui na nossa superfície que o ser humano, né, vive, né? Ainda não existe uma civilização que vive debaixo do mar, ou existe, né? Não sei, me atualiza aí. Então, nós temos os continentes terrestres, onde tem as cidades, tudo que a gente faz, né, a gente faz aqui. E o mar, o fundo do mar, ele ainda é só o reino dos grandes animais mesmo, dos peixes, né, dos mamíferos. A gente não tem como viver no fundo do mar, as pressões são gigantescas, né? Você tem, assim como ele falou, né, sobre a pressão que existe no ar, a pressão que existe nas rochas, a água também tem pressão, né? Fala para nós aí, Yuri. Funciona da seguinte maneira. O ar, pessoal, ele ocupa lugar no espaço. Se ele ocupa lugar no espaço, ele tem massa. E tudo aquilo que tem massa sofre ação da gravidade. Por isso também vai ter uma força-peso. Tá? Então, pessoal, essa coluna de ar que tem sobre você, tem oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, o que acontece? Quanto maior a altitude, maior a coluna de ar sobre você, maior a massa de ar, maior o peso, maior vai ser a pressão que você vai sofrer. Por isso que quando a gente está no nível do mar, a pressão ela é maior que tem, é de 1 atm, 1 atmosfera. Tá? Agora, quando você vai para dentro da água, pulou na piscina, você já não sente o seu ouvido? Mergulhou no mar, você já começa a sentir um pouquinho. Por quê? Porque quando você entra na água, quando você faz um mergulho profundo, por exemplo, além da pressão atmosférica do ar, você também vai ter a pressão causada por aquela coluna de água sobre você. Então, pessoal, a pressão, ela depende da profundidade e também da altitude que você se encontra. Fechou? Show. Passando para frente. Olha essa imagem aí. Agora deve estar aparecendo para vocês aí. Essa imagem é como se fosse um resumo, né, de todos os sismos. Quando eu falo sismos, eu falo tremor de terra mesmo, sabe? Terremoto. Então, muitos acontecem na superfície, muitos acontecem no fundo do mar. Aí a gente vai chamar de maremoto. Então, a gente só consegue, assim, gerar um mapa desse, criar um mapa desse, porque a gente tem um aparelhinho chamado sismógrafo. É como se fosse um ouvido, seu ouvido aí, né? Ele está sempre recebendo vibrações. A Terra, ela nunca para. A Terra é um planeta vivo, né? Um planeta ativo. É diferente, por exemplo, se você pegar a Lua, por exemplo. A Lua, inclusive, eles até desconfiam que tem uma mínima atividade geológica na Lua, mas ainda nada muito comprovado, assim, né? Mas a Terra tem muita atividade geológica, então significa que ela não vai estar parada, o tempo todo ela vai estar ativa. O próximo terremoto em larga, né, de grande magnitude pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser amanhã, a gente não tem como prever, então ainda tem esse detalhe ainda, Yuri, assim, os terremotos, os eventos, esses grandes eventos da natureza, a gente não tem como prever, você pode prever uma chuva daqui a uma semana, você não tem como prever um terremoto daqui a uma semana, sacou? Então, esse mapa que vocês estão vendo aí são os sismos, né? Todos os sismos que aconteceram da década de 60 para cá, que estão acima da escala de 6, beleza? A gente vai falar sobre a escala depois. Eles estão em 6 pontos para cima, você tem a compilação de todos. Então, nesse mapa, presta atenção aí. Eles têm esses pontos aí em amarelo, são os de 6, aí na casa dos 6,
5, 6. Aí você tem os vermelhinhos, que são mais fortes, né? Os de 7 e 8 geralmente estão mais pretos aí, né? Então quer dizer que é terremotos muito fortes, né? E, além disso, nós temos um alinhamento. Então, se vocês perceberem com calma, vai ter um alinhamento. E esse alinhamento nada mais você vai colocar um mapa em cima do outro, você vai perceber que coincide, né? O ritmo, a frequência de que acontece terremotos são em lugares onde existe falhas tectônicas, ou seja, onde existe a abertura da crosta do magma que está internamente ali, ó, no manto. Ele consegue acender a crosta, né, e gerar os grandes tremores e até grandes vulcões, que são incontáveis nessas regiões aí, né? Então você tem esses vulcões, inclusive acho que foi esse ano, aconteceu um no México, né? Eu já tô, a cabeça não tá funcionando mais, não lembrar. Pode falar, Yuri. A Thalia falou assim, ainda bem que não tem pontinho preto aqui. Engraçado Né? esses meninos. Aí se você for perceber, Só para no avisar. Brasil, olha onde tem um pontinho vermelho aqui, ó. Coincidentemente, tem um pontinho vermelho exatamente onde está o Espírito Santo. Aqui no Brasil tem pouquinhos pontinhos vermelhos, quer dizer, não tem terremotos tão fortes, mas ok. Mas existem terremotos de escala menor, assim, né, de magnitude mais baixa, mas tem, beleza? O tempo todo. Só que no Espírito Santo, eu estava lendo falando sobre terremotos do Espírito Santo e eles já catalogaram, assim, centenas, né, de terremotos que aconteceram no Espírito Santo. A gente sente? Não, porque a magnitude é baixa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, tranquilidade aí no mapa de terremotos. Só voltando rapidinho, você tem aí os terremotos que acontecem no pretinho aí, Thalia, que você estava comentando, os que estão nas bolinhas pretas, são basicamente os terremotos que acontecem, né, nas faixas de encontro de placas, beleza? Porque você tem aí um limite convergente, ele é muito mais propenso a ter terremoto. De quem que a gente está falando? Japão, Filipinas, né, todos esses países, a Indonésia, todos encontros de placa, encontro frontal de placa, vai ter terremotos fortes sim, né, cara? Ontem, aliás, na mesma semana, por exemplo, que teve o terremoto aqui no Espírito Santo, aconteceu um terremoto na Itália, outro na Grécia, na Índia, então você tem terremotos que ficam um respondendo o outro, é como se fosse a crosta o tempo todo ali se ajeitando, vamos colocar assim, ela fica se acomodando. Então, se acontecer um terremoto na Índia de 6 pontos, daqui a, sei lá, algumas horas pode acontecer um outro terremoto na Austrália, de repente, de 5 pontos, 4 pontos na escala. Então, é como se fosse a crosta se acomodando, porque terremoto nada mais é do que isso, né? A crosta ela fica o tempo todo sendo esticada, né? Empurrada, afastada. Então você tem aí a crosta ela não muito maleável, ela não muito rígida, ela fica um pouco mais maleável nesse caso, beleza? Isso acontece sempre mais no limite de crosta, mas não significa que no meio da crosta também não possa acontecer. Daqui a pouco a gente vai chegar no caso do Espírito Santo. Que forças são essas, ó, que a gente está falando? Ó? Tá vendo aí, Yuri? A escala que a gente chama de escala Richter, né? É a mais famosa. Porque tem outros, mas a gente usa a escala Richter para medir esse tipo de coisa. Aí do lado, na coluna aí na esquerda, você tem aí magnitude, ó, que eu acabei de falar. Aqui no Espírito Santo, para ter uma noção, foi de 1,9. Então tá mais ou menos nessa casa aqui, né? 1,9 na escala Richter. Enquanto você tem aí o terremoto mais potente até hoje, que já aconteceu, foi no Chile, em 1960, né? Ele bateu em 9,5 na escala, né? 9,5 pontos. E, então, assim, foi um terremoto tal que gerou um tsunami que, assim, ele foi até as ilhas do Havaí, interferiu no Japão. Foi uma coisa meio, assim, né, colossal que a gente fala, beleza? E aí nós temos nessa pirâmide, uma coisa meio parecida com pirâmide, né, em azul, é como se fosse a frequência dele, então, ao mesmo tempo, ou seja, para a alegria da Thalia, os terremotos mais fortes são mais raros e os terremotos mais fraquinhos aí são os que mais acontecem, né, porque sempre a crosta fica se mexendo ali, fica se acomodando, igual eu falei. Então, é muito mais comum, a Terra está se mexendo o tempo todo, isso não tem como parar, né, assim, a Terra simplesmente parar. E olha só essa casa 6 aqui, ó. É onde aconteceu o maior sismo do Brasil até hoje. Bateu 6,2 na escala e aconteceu em 1955 lá no Mato Grosso.
Sabe aonde aconteceu outro terremoto, um pouquinho mais fraco que esse, também em 1955, Yuri? Fala pra nós. Foi no Mato Grosso? Aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo. É, aqui no Espírito Santo aconteceu um terremoto em 1955, ele bateu aí 6,1. Então foi assim, foi coisa irmãozinho um do outro aí, né? Aconteceu quase na mesma época. Então, aqui em Vitória, a gente tá falando de Vitória, tá, gente? A terra tremeu aí, mais ou menos aí 6,1 na escala Richter. Isso já é suficiente para destruir casa, né? A escala Richter, ela tem esse detalhe, né? Quando assim, até 4 e pouco, não causa tanta destruição. Até uns 7, 8 já é suficiente para destruir casas e cidades, tá ligado? Então, bateu 8, 9, acabou, né? Então, 8, 9 já é fatal, cara. Então, aconteceu um de 9,1 em 2004, lá na Indonésia, que aí eles fizeram um filme chamado O Impossível, né? Aquele grande tsunami que aconteceu em 2004, foi um maremoto cuja escala bateu 9,1 na escala Richter. Então, isso aí é o tempo todo sendo monitorado, o tempo todo sendo acompanhado, os cientistas sempre vão estar olhando isso no mundo inteiro. Tem sismógrafo espalhado em toda parte, aqui no Espírito Santo tem vários. Eles vão, como é que eu vou falar, capturando, né, esses sinais. É igual um som, né? Daqui a pouco a gente vai falar, ó. Deixa eu passar aqui para frente. O terremoto, quando ele acontece, ele é igual uma onda sonora, né? Você tem dois grandes blocos de rocha sendo comprimidos ali, ou apertados, né? Pressionados. Essa energia vai ser liberada em forma de onda. E aí nós vamos ter aqui, né? A grande faixa de hipocentro, que é o caso da origem, né, do terremoto. E o epicentro, que seria onde ele é sentido na superfície, né? Yuri, você quer dar uma explanada sobre isso? Falo sim. Esse lance é muito interessante, cara, porque eu vou fazer até uma analogia. Às vezes você deixa um objeto cair da sua mão, né? E você percebe, caraca, ele caiu. É uma percepção meio que natural que a gente tem, mas a gente não para pensar o que isso quer dizer. Significa, pessoal, que esse objeto que ele estava na sua mão, ele sempre sofreu a ação de uma força. No caso, a força-peso. E essa força-peso tende a fazer esse objeto adquirir uma velocidade. Ou seja, a questão é a seguinte: esse objeto na sua mão, ele tinha uma energia acumulada. Se quando você solta ele, essa força-peso tende a fazer esse objeto entrar em movimento. É daí que surge a ideia de energia potencial. Então, ali no encontro, ali naquele hipocentro ali a gente tem a ideia da energia potencial ali naquele ponto. Existe ali uma tendência, uma tensão ali, existe uma deformação, talvez uma compressão daquele sistema ali, que está associado a ele uma energia potencial. E essa energia potencial é que vai se transformar nas outras energias que a gente conhece, como as ondas sísmicas que está aparecendo para a gente. Tá? Então, a ideia desse hipocentro, senhoras e senhores, está relacionado com a energia potencial. O que é isso? É a tendência que um corpo tem de entrar em movimento. É a origem, né? Segue aí, então. A origem do sismo, né? Seria o hipocentro. É onde acontece o choque ali dessas placas que estão em compressão. Nesse caso aqui, a gente está falando de falhamentos mesmo, né? De blocos falhados. Né? Então, no caso de Vitória, por causa de separação de placas tectônicas ou convergência de placas tectônicas, nada disso, a gente está no meio de uma placa. Mas o que aconteceu, então? Blocos de rocha, né? Toda a estrutura de subsuperfície da cidade de Vitória está inserida em um grande falhamento. Então, é basicamente isso. Não quer dizer que tem separação, é simplesmente a estrutura, a estrutura da subsuperfície que tem um falhamento. O falhamento que a gente fala é como se a rocha tivesse falhada mesmo, rachada, né? E aí isso aqui vai ser preenchido por outros diques, né? Outro tipo de estrutura, mas basicamente isso fica instável, começa a crosta, como é que eu vou falar, puxando de um lado, lá em contato com a placa africana, e sendo comprimida do outro, com a placa de Nazca,
né? No meio ela vai sofrer uma tensão ali, e esses falhamentos vão sofrer com isso, vão responder essa compressão, sacou? Então, nós temos aí esse foi como é que eu vou colocar assim, a principal causa aí do terremoto em Vitória. Quanto mais perto o hipocentro tiver do epicentro, porque essas coisas às vezes em prova é chato, né? Você fala assim, epicentro, hipocentro, um monte de termo assim, meio parecido, mas é só lembrar, né? Você tem o hipo, né? Que é como se fosse embaixo ali do epicentro, né? O epicentro é onde você sente ali na superfície. Quanto mais perto o hipocentro tiver do epicentro, mais o terremoto pode estragar. Porque se for um terremoto assim de 5 graus, 5 pontos lá, né? 6 pontos, mas ele acontecer num hipocentro muito profundo, assim, sei lá, 30 quilômetros na superfície, 50 quilômetros, ok, você vai ter, né, porque as ondas sonoras, elas vão se dissipando ali entre as rochas e até bater no sismógrafo e ele acusar lá, né, a frequência da onda, você vai ter aí um terremoto, vamos colocar assim, de menor, eles vão sentir menos, vamos colocar assim, mas não significa que o tremor foi fraco, na verdade, ele aconteceu forte, mas foi muito profundo. Agora, se for um hipocentro mais raso, hipocentro de uns 10 km, 10 quilômetros no fundo do chão, mas com a mesma ponto na escala, né, então você vai ter uma sensação muito mais forte do tremor, e aí, cara, todo mundo corre para a rua, o negócio é meio brutal. Inclusive, em vários países ele já faz até treinamento sobre isso já estão mais ou menos preparados. Yuri. E tem que ficar esperto também, Vitor. Eu não lembro o ano, Vitor, mas em Tacoma, cara, nos Estados Unidos, teve uma ponte que ela, com 4 a 5 meses depois de construída, ela rompeu e caiu. Aí, com o estudo lá, os engenheiros, a galera que responsável pela construção da ponte, perceberam, cara, que foi a frequência do vento que se igualou à frequência da ponte. Quando isso acontece, é um mecanismo chamado de ressonância. Então, o terremoto, ele pode ter os seus resultados catastróficos piorados, potencializados, a partir de um fenômeno ondulatório chamado de ressonância, tá? Então, isso pode acontecer, e se acontecer, é catastrófico. Tá bom, Vitão? Segue aí para nós. Interessante, não sabia desse caso, não. E aí, vamos lá, você tem a terremoto em Vitória, né? Aconteceu aí dia 2 de julho, quinta-feira, basicamente 1h da tarde ali. Essa estrelinha é o local exato ali, mais ou menos onde é Maruípe, Santa Lúcia, né? Aconteceu ali Isso aí é um dado do Sismo USP, né? Os cientistas lá da USP que fizeram esse catálogo aí. E além dessa estrelinha vermelha, eu queria que vocês percebessem também, assim, a configuração do relevo. O que está na superfície da Grande Vitória é basicamente o quê? Onde tem essas ruguinhas aqui no mapa, seria os morros, né? A gente fala aí as formações aí rochosas, né? O maciço central de Vitória, tem ali o Mochuara em Cariacica, um pouco ao norte, que nós vamos ver um pedacinho aqui do Mestre Álvaro, né? E toda essa parte mais ondulada, que seria os morros mesmo, né? As colinas, morros associados aí ao relevo da Grande Vitória. E a parte o que for mais liso, assim, mais branco, né, mais lisinho, assim, sem muita ruga, a gente está interpretando que é uma planície, né? Então, Vila Velha, você vê que está inserida toda em uma planície aí, e isso não vai ser à toa. Depois tem um mapa aí que vai mostrar mais ou menos isso. Aí nós temos aqui os morros, aqui é o São Torquato, né? Essa partezinha aqui ao sul de Vitória, né? Onde está o Convento da Penha, tem outros morros aqui, tem o Penedo. Então, essa abertura que a gente chama de Baía de Vitória é o resultado, por exemplo, desse tipo de falhamento que a gente está falando. Né? Quando você tem um rasgo na superfície da Terra, basicamente, que fica abaixo do nível do mar. Então, é como se fosse o resultado de uma falha geológica, beleza? Isso aconteceu na Ilha de Vitória, que já é uma ilha, tradicionalmente, aí, que tem esse tipo de falhamento. Esse outro mapa que deve aparecer é o mapa já de outro sismógrafo, né, que é o da UNB. O pessoal lá da UNB, né, eles têm o Observatório Sismológico, tem um site deles, você consegue acompanhar isso tudo. Eles fazem registro de todos que acontecem. Nós aqui, né, a magnitude, né, que eles pontuaram aqui 1,6, né, porque às vezes vai ter uma defasagem ali, outra lá, então nunca vai ser igual. As coordenadas geográficas desse evento, e eu não sei se vocês perceberam que a coordenada dele está dando ali mais ou menos onde é Santo Antônio, Caratuíra, assim, não está exatamente nessa parte onde é Maruípe, não. Mas aí é questão de precisão dos dados, né, tem muita
essa questão aí, eles ficam estudando isso aí para poder melhorar isso. Porque cada sismo os sismos eles têm que cruzar, né, dados de vários sismos, 3, 4 sismos, para poder saber exatamente da onde veio o epicentro, né, desse terremoto, desse tremor. Deixa eu passar para frente aqui. E aí, olha só, esse mapa aí, que eu não vou ficar detalhando tanto, mas só para ter uma noção, esse mapa é um mapa geológico, tá, gente? É para ter uma noção do que é a estrutura de relevo do Espírito Santo. Eu queria chamar a atenção para 3 coisas aqui. O que é rosinha aqui, né, essa parte rosa, a gente vai chamar de relevos do relevo não, né? A gente vai chamar de rochas do Cambriano. Então, percebe que a gente está falando de elevações muito antigas. Isso aqui surgiu na época, antes da América e África se separarem, lá naquela época. A gente está falando aí de 500 milhões de anos para lá. Então, é relevo muito antigo. Quem viajou aí para Colatina, quem viajou para Domingos Martins, Alegre, toda essa região aí do interior, onde a gente chama de região serrana, né? Vai lidar com esse tipo de relevo, né? Que é um relevo muito mais ondulado, com muitos morros ali, altitudes mais elevadas. Então, nós vamos ter esse tipo de formação. Já na parte amarelinha, vocês percebem que está mais perto do litoral, associado a terrenos mais novos no sentido assim, né, de 30, 40 milhões de anos também, é o que a gente vai falar que são as deposições de sedimentos no período terciário e quaternário, né, isso aqui já é basicamente sedimentar. Quando eu falo em sedimentar, é só lembrar daquela coisa da erosão, né, a rocha é erodida, os granitos, né, gnais, vão sendo erodidos, quebrando em pedacinhos, né, isso vai depositando ali na planície, as planícies, né, perto do mar, basicamente, ali no Espírito Santo, isso com o tempo ela vai se acomodando e vai formando uma superfície ali, né, uma superfície plana, que a gente fala, né, e aí você tem essas cidades aí, Linhares, São Mateus, que é a minha cidade natal, né, desculpa aí, São Mateus, você vai ter um relevo mais planinho ali, mais ou menos ondulado, sem muitos morros altos, né, sem muita expressão aí. Então, Vitória, que é essa ilhazinha aqui no meio, ó, não sei se está conseguindo ver com o mouse aí, ela está inserida nesse terreno, né, que é uma planície. Você tem algumas expressões aí de relevo cambriano, que é o que seria esses morros aí que eu falei, né, o Mochuara e tal, mas isso tudo, todo o redor, o substrato foi envolvido com esses sedimentos novos, né, que a gente está falando, né? Areia, argila, todo esse tipo de coisa. A terceira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é essa linha preta aqui, né? Uma linha preta que se segue aqui de Vitória, vai até lá em Ecoporanga, lá no noroeste do estado. Isso aqui é exatamente o nosso foco que a gente precisa para poder entender esse tremor. Então, aqui é semelhante a uma falha, né? Isso aqui é como se fosse um lineamento que eles falam, né? De falha, que ela vai seguindo, assim, de forma linear mesmo até Ecoporanga. E aí, todos os relevos, todos os processos neotectônicos, ou seja, todo esse processo novo, né, de tectônica nova, vai estar acontecendo segundo os falhamentos que acontecem. E aí, do lado, você tem as linhazinhas de falha menores, né? Mas esse lineamento de Vitória até Colatina, assim, até Ecoporanga, ele chama atenção por isso, né? Que ele é basicamente a causa dos terremotos de semana retrasada e de 1955, entendeu? Porque a Vitória, por estar no litoral, acaba sofrendo esse tipo de efeito. Tudo tranquilo aí, gente? Então, isso aí é só um jornalzinho para mostrar aqui o terremoto de 1955. Então, terremoto em Vitória de 1,9, que muita gente sentiu, algumas pessoas escutaram até barulho, né, de estrondo e tal. O mundo vai acabar? Não, jovem, calma, vamos conversar, deixa de revolta, senta aqui. Isso aqui, ó, é a segunda parte da aula, mas eu só queria chamar a atenção para cá, ó. É só um quadrinho mostrando todos os sismos que aconteceram nessa semana aí que teve o terremoto em Vitória. Então, nós tivemos em Vitória, mas também tivemos aonde? Rio de Janeiro, cara. Até no Rio de Janeiro, Yuri, teve terremoto. 2,1 na escala, né? Eles sentiram esse tremor lá. Olha lá, foi dia 13, segunda-feira, que aconteceu. Então, quer dizer, é assim mesmo, né? A gente vai acompanhando, vai catalogando, e o lado bom, né, da Terra ser ativa é que nós temos a geologia sempre renovando as rochas, renovando, né, as paisagens. Isso é um sinal bom, entre aspas, né? Mas lógico que vai ter as suas catástrofes, né, seu lado ruim também, tá ok? Passando para frente aqui, nós entramos agora na segunda parte da aula, beleza?
A segunda parte da aula a gente vai tratar mais sobre a questão do ciclone bomba, cara. Então, o ciclone bomba aconteceu lá no sul do Brasil, basicamente, e eu já dou até um spoiler para vocês de que ciclone só acontece lá mesmo. Aqui no Espírito Santo, pode ficar tranquilo. O mundo vai acabar? Deixa de revolta, jovem, senta aqui, vamos conversar para falar sobre esse tipo de coisa aí. Ciclone é mais comum no sul do Brasil e Atlântico Norte, né? A gente vai ver como é que é aí. Não sei se você está conseguindo ver essa imagem. É uma imagem meio zoada, porque a gente tem, né, a famosa pedra da previsão do tempo. Olha o tanto de evento que a gente tem aqui, ó. Chuva, né? A pedra tá molhada, água caindo do céu. Pedra seca, o tempo tá seco, lógico, né? Sombra no chão, tá ensolarado. Ok, isso é ótimo. Pedra branca no topo, está nevando, né? Que é basicamente um tipo de precipitação junto com a chuva. Consegue ver a pedra? Aliás, não consegue ver a pedra, né? Tá tampada. Não consegue ver a pedra? Nevoeiro, né? Pedra tá balançando? É muito vento, é rajada de vento. A pedra tá pulando para cima e para baixo? Terremoto. A pedra não está, tornado. Ele até envolveu aí terremoto, né? Que nem é coisa da atmosfera, mas enfim. Tem como ter tornado no Brasil, Yuri? Tem. Tem tornado no Brasil, também acontece, muito mais difícil, mas acontece também, basicamente no sul do Brasil. A gente não vai focar em nada não, tá, gente? Vai ficar mais no questão do ciclone, porque a gente vai ter uma diferençazinha aí, depois a gente vai conversar mais. Para entender esse tipo de coisa aí agora, gente, ciclone bomba, primeiro aqui é bem rapidinho sobre climas do Brasil, ó. Isso aqui é matéria do 7º ano lá, matéria do 1º ano, 2º ano também estuda isso, é uma coisa bem martelada em Enem, né, essas provas assim. Climas do Brasil, cara, sempre uma coisa bem incisiva aí para se mostrar. Vocês estão vendo logo que o Espírito Santo está aqui inserido no clima litorâneo úmido, tropical, úmido também pode chamar assim, tem várias classificações também, tem isso. Sul do Brasil seria mais frio, né, lá onde é o subtropical, né, clima subtropical, mais frio, mais úmido. O Nordeste aqui, a parte do Nordeste com o clima semiárido, beleza? Mais quente, mais seco. E nós temos o laranjinha aqui, que seria o clima equatorial, né, na parte do norte do país aí, Amazônia, beleza? Por que isso acontece, né? Porque o Brasil, primeiro, porque o Brasil é muito grande. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que o Brasil é muito grande. Então, ele como é que eu vou falar? Ele ocupa uma parte do planeta, ele ocupa, assim, um sentido norte-sul, de mais ou menos aí, seus 4.000 quilômetros, quase 4.000 quilômetros, norte-sul. E essa diferença de norte-sul é o que a gente vai conhecer como a extensão latitudinal do Brasil. Né? É isso que a gente fala, extensão latitudinal. Então, por causa disso, essa extensão latitudinal, o Brasil vai ter uma variedade de clima muito grande. Por quê? Próxima imagem, vamos lá. Isso aqui é para dar uma noção do porquê que aqueles climas acontecem. Eu queria convidar agora de novo o Yuri para poder dar uma sacada nessa imagem aí. Vamos lá, então. Ó, aqui é o seguinte. Você vai observar direitinho as duas partes, tá? Em cima tá de dia e na parte de baixo da figura tá à noite. Aí vamos pensar aqui comigo. Sabe quando você chega na praia, aquela tardezinha ensolarada, que você pisa na areia e às vezes você não consegue ficar com o pé na areia porque ela está muito quente? Essa é a ideia. Senhoras e senhores, a areia ela precisa de pouca energia para ela aquecer, enquanto que a água ela precisa de um pouco mais de energia para ela aquecer. Conclusão, a areia ela aquece mais do que a água. Essa questão está relacionada com o calor específico do material. Então, uma característica do material, pessoal. Aí, a areia, isso durante o dia, tá? Bem mais quente do que a água, isso você percebe. Ela faz com que esse ar, pessoal, que está um pouquinho acima da areia, esse ar ele fica muito quente. O que acontece com o ar quente? Ele é menos denso. Então, ele faz o quê? Ele sobe. O ar quente, sobre a areia que subiu, ele vai criar ali uma zona de baixa pressão. Enquanto que lá para cima do oceano nós temos uma região, portanto, de alta pressão, deslocando esse ar do mar para o território, para o continente. Agora, à noite, é o oposto. Só que tem um detalhe curioso, pessoal. Da mesma rapidez que a areia aquece, ela também vai ter a mesma rapidez para esfriar. Tá? Conclusão, à noite é o inverso. É a areia que vai estar mais fria do que a água.
Ou seja, o ar mais quente não vai estar sobre a areia, e sim sobre o mar. Ou seja, esse ar quente agora, esse ar mais quente sobre o mar, menos denso, ele faz o quê? Ele sobe. Opa, mais uma região de baixa pressão agora no mar. Portanto, senhoras e senhores, é o ar quente, é o ar, na verdade, agora é a massa de ar indo da maior para a menor pressão, que dessa vez é onde? No mar. Isso também está relacionado com as correntes de convecção, pessoal. Isso envolve também diferença de densidade do ar frio para o ar quente. Tá? Inclusive, essa aí é uma questão que caiu no Enem, tá? Exatamente isso daí, essa era a resposta que eu expliquei para vocês, tá bom? Isso aí, Vitão, simbora. É sempre engraçado isso, porque é outra coisa que embola a cabeça, né, cara? Você tem, assim, pressão alta, temperatura baixa, pressão baixa, temperatura alta. Né? É invertido na mente, o cérebro dá um nó, cara, né? Por isso que fica confuso mesmo. Então, isso aqui é para ter uma noção de como que o ar funciona, né? Como é que é a dinâmica do ar. O ar sempre vai estar procurando isso, vai estar procurando lugares de pressão mais baixa, né? O que é o vento, na verdade? É o ar se movimentando. Mas para onde que o ar está se movimentando? Das regiões de alta pressão para baixas pressões, e assim sucessivamente, né? Você vai ter sempre um ciclo, né? Um ciclo de ventos aí que vai ser estudado, acompanhado também o tempo todo. Então, olha o Brasil, eu acabei de falar do clima do Brasil, por que o Brasil tem aquele monte de clima e tal. Então, essa imagem que ela vai dar uma noção de uma coisa mais global, assim. Lembra que aqui não é climas do Brasil, a gente vai falar sobre um ciclone. Então, o ciclone ele é um evento que ele tem proporções, assim, né, regionais, globais. Então, a gente precisa entender algumas coisas, a dinâmica da atmosfera em escala global para poder entender a formação do ciclone, né? Qual é a receita para se fazer um ciclone, basicamente. É a aula de culinária aqui, hoje vocês vão aprender a fazer um ciclone. Primeiro, você tem aqui na linha verde aí, ó, linha verde, a linha que a gente chama de linha do Equador, que é a barriga da Terra, né? Divide a Terra em dois hemisférios, né? É o meio da Terra aí, basicamente. E logo na faixa azul, um pouquinho em cima tem a linha, seria o que a gente chama de zona de convergência intertropical. Isso aqui no jornal o tempo todo a Maju vai lá falar como ZCIT, né? Aqui é a ZCIT. Então fica ligado nisso aí. A linha verde não, a linha roxa seria os trópicos, né? Trópico de Capricórnio, aqui no sul, Trópico de Câncer, no hemisfério norte. E as linhas amarelas seriam os círculos polares ártico e o círculo polar antártico aqui no sul. Ó. Então, isso aí são aquelas principais linhas, né? As linhas imaginárias que a gente estuda lá, elas não estão aí à toa, né? Elas servem também para a gente estudar clima, estudar a atmosfera. Então, percebe aí, ó, as setinhas brancas agora tá dizendo para a gente o quê? Direção dos ventos. Qual é a direção que esses ventos estão indo? A gente está falando de vento padrão, tá, gente? Vento, o ar circulando de forma padrão. É uma dinâmica atmosférica constante, né? A atmosfera é uma camada de gases que ela tem mais ou menos espessura aí de uns 70, 80 quilômetros, média aí, né? Porque isso, assim, considerado com o tamanho da Terra, é muito pouco, camada muito fininha em relação ao tamanho da Terra. Mesmo assim, se não existisse a atmosfera, não existia nem ser humano. É o que a gente está respirando, é o que você está respirando nesse momento. Né, um conjunto de gases aí que forma o ar, né, o ar que a gente respira. E para onde esse ar fica circulando, né? Olha lá, ó, você tem aí as linhas brancas aqui, ó, indo em direção aonde? A zona de convergência intertropical. E lá no hemisfério norte também é a mesma coisa. Os ventos saindo da parte roxinha para a parte mais azulzinha. Quer dizer, a gente chama esse tipo de ventos alísios. É outra palavrinha que vai ser muito usada nesses vestibulares que é a prova. Ventos alísios, né, que vão se convergir. Por que a gente fala isso, né? Zona de convergência. É porque os ventos convergem. É basicamente parecido com a placa lá, né? Encontro de placas. Aqui a gente está falando de encontro de vento. Só que tem um porém. Ficou horrível, né? Tem uma questão. Você tem ventos ali que não é só simplesmente gases do ar. Tem muita coisa ali, cara. Inclusive água, né? Eles vão carregando água também, umidade, né? Vai carregando vapor de água. E o Yuri acabou de falar. Para onde os ventos correm? Das zonas, geralmente, de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Se eu estou falando que todos esses ventos vão para a ZCIT, que é basicamente a faixa do Equador, eu estou entendendo, então, que essa zona é uma zona de alta ou baixa pressão, Yuri? Responde para nós aí.
O que será, hein, Vitor? Hein? Baixa pressão. E agora, rapaz? Tá revoltado, jovem? Calma, vamos conversar, senta aqui. Essa zona aqui é uma zona de baixa pressão, gente, percebe aí, né? E baixa pressão está relacionada a que tipo de ar, Yuri? Quente ou frio? E aí, pessoal, comenta no chat quem acha, quem sabe aí. Vamos ver se o pessoal sabe, Vitor. Os jovens estão, os jovens estão revoltados, então o que eu falo? Senta aqui, vamos conversar. Esse tipo de ar que vai para pressão são ares quentes, cara. Então, Ah, temperatura alta, pressão baixa. Então, percebe que baixas pressões existem Ana, onde está o Equador. Ana Beatriz E aí, acertou aqui, veja ó. bem, o que isso vai resultar? Oi? Ana Beatriz acertou aqui, ó. Comentou Quem? Ana Beatriz, ó. Aí, ó. Eu tô lendo os comentários da galera aqui, ó. Parabéns, Ana Beatriz. Vai acompanhando aí. Então, veja bem, pressão baixa, temperatura alta, ventos vão convergir para esse lado aí, essa região. A gente vive aqui? Não, porque aqui é Espírito Santo, a gente está numa faixa muito mais ao sul do Equador, essa faixa mais ou menos, a gente está bem mais próximo do Trópico de Capricórnio. E aí, nessas regiões, vai ter o quê? O ar subindo, né? Porque lembra lá, o ar quente ele tende a subir. O ar subiu e encontrou zonas mais altas da atmosfera. Lá é mais frio. Lembra que você falou, Yuri? A coluna de ar, né? A alta atmosfera, que a gente vai conhecer aí como a estratosfera, né, e tal, ela vai ser mais frio. Esse ar quente carregando umidade, chega nessa região, ela faz o quê? Condensa, vira gotículas de água. A gente vai chamar isso de nuvem, né? São nuvens muito grandes, então sempre vai tá sendo instável, porque nuvens grandes de chuva, carregada de umidade, saturou aquilo ali, choveu. Então isso está acontecendo o tempo todo. Chuva na região equatorial é uma coisa absurdamente assim constante, cara. Percebe que até no continente, ó, vocês estão vendo aqui no mapa, tem a África aqui, né? Então você tem uma floresta aqui, um verde mais escuro associado a essa região, essa faixa, né, que a gente chama de faixa de Zecite, né? E lá no Brasil também, nós vamos ter a Amazônia, né? Também sendo afetada por isso, essas chuvas que é as chuvas que acontecem na Zecite, né? Beleza? Esse tipo de chuva a gente chama de chuva frontal até, inclusive, né? Porque você vai ter esse choque das massas de ar, né? Beleza? Frontal não, desculpa, gente. É chuva convectiva, que é a chuva simplesmente do ar subindo, virando nuvem e condensando e precipitando. É o que a gente chama de chuva convectiva. Vamos lá. Na parte do roxinho, percebe aí, ó, nós vamos ter as altas pressões. E essas altas pressões vão estar associadas à dispersão de ventos. Dessa vez eles não vão se encontrar, o vento vai dispersar. A gente vai chamar isso aqui de anticiclone, né? Anticiclonal. O vento ele está saindo dali, vamos colocar assim, né? Porque você tem uma pressão muito maior, então o vento não vai ficar ali concentrado, ele vai sair, beleza? Enquanto isso, lá nos polos também vai ser a mesma coisa. A pressão dos ventos, a pressão do ar vai fazer com que esses ventos dispersem das regiões polares. Você nunca vai ver vento convergindo para a região polar. A não ser que o mundo realmente acabe, jovem. Aí acaba mesmo. Mas dessa vez o mundo não vai acabar, jovem. Senta aqui, vamos conversar. Por isso que a gente tem as massas polares. Quer dizer, por que está frio agora? Lembra que eu falei lá no começo da aula? Por que agora está tão frio, está chuvoso, está nublado, tá bom para você ver um Netflix aí e tal? Porque justamente você tem essa massa polar que está vindo lá da Antártida mesmo, né? Ela vem da Antártida e ela interfere na nossa dinâmica aqui, né? O nosso vento padrão aqui é o vento nordeste, né? O vento que vem carregado ali pelos alísios, né? E ele vai sendo trazido aqui como vento quente, tal, úmido, porque você tem o oceano ali sendo carregado, a água oceânica sendo evaporada, né, e tal. Então, o padrão aqui do Espírito Santo é o quê? Clima tropical, porque nós temos sempre um regime de chuvas constante. É inverno, tá chovendo, é verão, tá chovendo. É o tempo todo, também não é assim, mas aqui a gente não tem um período de seca por vários meses, todo ano, diferente de outros lugares, né? Então, o Espírito Santo seria mais ou menos assim. E o sul do Brasil também é assim, tem muita umidade também, ao mesmo tempo que faz frio, né? E essa umidade não é à toa, ela vem das grandes correntes de ar da Amazônia, né? Misturado com os Andes. Deixa eu colocar outra imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, Yuri, ó, que eu tava querendo, eu falei pra você ontem, falei, pô, Yuri, tava doido pra achar essa imagem, eu achei. Isso aqui é uma... Tá conseguindo enxergar?
É o GIF. Apareceu para você? É um GIF, né? Isso, é um gifzinho da dinâmica da atmosfera aí, ó. Esse tá muito rápido, vocês falaram aí, tá muito rápido. É, a É porque Thalia. ele vai se movimentando mesmo. Ô, Vitor, Ah, a Thalia, ela estava um pouquinho perdida, ela disse aqui, ela pediu para você falar um pouquinho mais devagar, ela falou. Palavras de Thalia, do Adolfina. tá. Eu achei que você tá falando do GIF, tava rápido. A minha fala tá muito rápida. Mas vamos lá. Essa imagem que eu trouxe aqui anterior, ela tem o mesmo efeito aqui nessa próxima, só que de uma forma mais dinâmica. Esse tipo de imagem aí é uma imagem de satélite, né? O constelação de satélite GOES, né? O GOES, GOES. É um conjunto de satélites que eles são satélites geoestacionários, quer dizer, são satélites que ficam filmando, entre aspas, assim, né? Eles ficam acompanhando uma parte só da Terra, o tempo todo. Quando a gente fala satélite geoestacionário, a gente está querendo dizer que é um satélite que fica parado na órbita da Terra, no mesmo sentido da rotação, na mesma velocidade de rotação. Então, no sentido de sempre estar filmando uma parte só da atmosfera, da Terra, 24 horas por dia. É diferente de outros satélites de GPS, por exemplo, que fica circulando, né? A Estação Internacional também fica circulando em volta da Terra, fica aí orbitando. Ele não fica orbitando, ele tem uma velocidade aí idêntica à da rotação da Terra. E aí vai surgir essas imagens assim, ó, ele vai atualizando de meia em meia hora, né? Ou de uma em uma hora, dependendo, né? O sensor vai capturando as imagens e vai mandando para a central lá da NOAA. Isso aqui são imagens da NOAA. E a NASA controla esse satélite o tempo todo, né? Fica monitorando, né? Não é isso? Então, olha como é que vai estar o ar circulando aí, ó. O que esse satélite mostra pra gente? Que os cientistas conseguem acompanhar o tempo todo a atmosfera. A atmosfera é como se fosse um Big Brother o tempo todo ali, eles acompanhando tudo que acontece na atmosfera. Qualquer coisinha a mais ali, qualquer coisa fora do eixo, ele já fica de olho ali e fala, ó, tem um centro de baixa pressão se formando ali e tal, para formar um ciclone. Então ele já fica de olho. Por isso que a gente consegue monitorar isso tudo. Medir, comparar. Beleza? Vai chamando atenção, Yuri, aí, se tá muito rápido, hein? Só comigo. E olha só o que a gente tem no meio aqui, ó. Percebe aí, ó. No meio do círculo, né? Nós temos umas zonas assim meio verdeada, assim, laranjada. Isso aqui que a gente está falando, que a gente está vendo, é o que eu comentei sobre a ZCIT. É a ZCIT, é a Zona de Convergência Intertropical. Tudo isso aqui é como se fosse vapor de água, né? Isso aqui é a massa de nuvens que ficam circulando aqui na faixa do Equador. Essa região, assim, é chuva quase o tempo todo. Se você, de repente, estiver andando de navio aqui no meio desse oceano e atravessar a linha do Equador, na ZCIT, pode saber que você vai enfrentar tormenta, vai enfrentar tempestades, né? E é diferente, por exemplo, se você for no Brasil, nesse cantinho aqui onde a gente mora, né? Eu queria só lembrar para vocês também que essa imagem que vocês estão vendo é de agora. É de hoje, na verdade, né? É uma imagem que foi tirada hoje do satélite. Fui lá no site do satélite, das imagens, peguei, ó, tem a atmosfera hoje. Fui lá, coloquei, e vocês já estão vendo como é que tá hoje, ó. Olha o Brasil no cantinho, o que está acontecendo. A massa de ar polar está entrando mais assim no sul, sudeste, e você tem ali uma zona de estabilidade se formando. Tudo que está mais assim, com mais enfumaçado, assim, meio enfumaçado, é porque nós temos uma zona de nuvens ali, né, geralmente associada à instabilidade. E onde não tem quase nada, onde está cinza, significa que é uma zona de calmaria ali, né? Então, onde os ventos não estão convergindo tanto, que aí associado às altas pressões. Só para ter uma noção, né, de como a atmosfera circula. Agora a gente entra no nosso foco, né, os ciclones, né? Esse mapa está dizendo para a gente, aqui perto dos Estados Unidos, existe uma faixazinha laranja, né, que a gente tem o nome Hurricane aqui, né, que é basicamente furacão. Enquanto lá no Pacífico, aqui no Índico, a gente tem outra faixa laranja, que é os tifuns, né, que é os ciclones e tufões. Isso aqui, cara, não esquenta a cabeça, né, porque é só uma nomenclatura. A diferença vai ser nada. O pessoal fala assim, qual é a diferença de ciclone, furacão, tufão, tá? É a mesma coisa, gente. A diferença é só geográfica, beleza? Onde for na Ásia, assim, no Pacífico,
Pacífico Oeste, vai ser o tufão, só isso. Vai atingir Japão, Filipinas, de novo, né? Percebe como é que o Japão é castigado, né, cara? Terremoto, furacão. Filipinas também. China, até Taiwan, todos os países aqui, né? Na Indonésia, vão ter essa rota, vão ser rotas para ciclones e tufões. E a América do Norte vai ser rota, América Central, na verdade, né? E os Estados Unidos aqui, o sul dos Estados Unidos, México, vai ser rota de furacões. É a mesma coisa, galera. O que acontece é que ciclone é a palavra padrão, assim, né? Todos eles são tempestades, com aquele vórtice, né, tal. Mas se for no Atlântico Norte, é furacão. Se for no Pacífico, é tufão. Só isso que a gente precisa lembrar. Como aqui no Brasil não tem nada, percebe lá, né? Não tem nenhuma mancha, assim, né? Significa que aqui nós temos pouca probabilidade de ter ciclone, mas se tivesse aqui a gente chama de ciclone. Tecnicamente, assim, os cientistas não chamavam de furacão que acontece no Brasil, mas popularmente, né, o pessoal vai, de repente na mídia vai abordar dessa forma, beleza? Outra coisa que eu gostaria que vocês reparassem nesse mapa são as setinhas brancas. Essas setinhas brancas são o quê? É a trajetória desse furacão, ou desse ciclone, ou desse tufão. É a trajetória. Dizendo o quê? Que ele sempre sai de uma região próxima do Equador e ele tende a ir no hemisfério norte, né? Lógico, lembra disso. Ele sempre tende a ir próximo do Equador, assim, na latitude mais ou menos aí 10 graus, 20 graus. Ele vai percorrendo na direção oposta à rotação da Terra, né? A direção oeste aqui. E depois ele quebra um pouco, assim, para nordeste, no hemisfério norte. No hemisfério sul acontece o oposto, é como se fosse espelhado, assim, né? Um espelho. A trajetória desse furacão, desse ciclone, acaba sendo perto do Equador, ele vai um pouco para sudoeste, depois quebra para sudeste. Então, é sempre esse problema. Por que acontece isso, Yuri? Vamos lá. Senhoras e senhores, é o seguinte. Existe na física uma relação entre deslocamento escalar e deslocamento angular. Conclusão. A Terra, ela tem uma velocidade angular. E além de ter uma velocidade angular, a Terra também ela tem uma velocidade linear que está de acordo com essa velocidade angular. Outra coisa também. A velocidade linear, pessoal, ela depende do raio da Terra. Né? Então, onde que você está ali, dependendo do raio da Terra, você tem uma velocidade linear, né, referente a esse raio. Não tem como, senhoras e senhores. No Equador, a velocidade linear da Terra é a maior que tem. Tá? Enquanto você vai se afastando do Equador da Terra, né, a gente pode concluir que essa velocidade linear ela vai diminuindo. Ou seja, se você sai do Equador da Terra, que tem uma velocidade linear mais alta do que as regiões próximas ao Equador, se você vai se afastando, essa velocidade linear ela também vai diminuindo. Então, o que explica a trajetória desses eventos é um fenômeno chamado de efeito Coriolis. O que acontece? Quando você sai de uma área de maior velocidade para uma de menor velocidade, vai ocorrer nesse evento, nesse corpo, uma deflação para a direita. É o que está acontecendo com a trajetória desse ciclone ali embaixo, né, Vitor? Dos furacões lá em cima, né? Então, essa deflação para a direita, ela é decorrência dessa diferença de velocidade do Equador para as outras localidades da Terra. Senhoras e senhores, você pode observar isso, por exemplo, se você estiver numa cadeira giratória. Se você está nessa cadeira giratória e você lançar algum objeto, ele vai sofrer a mesma trajetória, ele vai sofrer a mesma deflação para a direita. Tá bom? Então, essa ocorrência dessa trajetória está relacionada com essa diferença de velocidade em alguns pontos da superfície terrestre, dando aí como consequência o que a gente chama de efeito Coriolis. Então, com você. Isso aí. Lembrando que no Equador, na faixa do Equador, né, a velocidade média de rotação que a gente tem aí é mais ou menos 1.600 km por hora. E aí, quanto mais está chegando no polo, né, nos polos, a rotação ela diminui um pouquinho. Né? É igual aquela situação também, Yuri,
da catraca e da coroa da bicicleta, Perfeito. né? Você tem ali aquela diferença regular ali. É um acoplamento. E pergunta, gente, lembra disso aí, o furacão ele não anda. Tem muito essa... É porque a gente tem essa visão mais simplista de falar assim, o furacão está saindo do oceano e vai para o continente, ele vai para a Flórida, né, e tal. Então, o furacão ele não anda. É como se fosse a Terra que estivesse meio que empurrando ele, né? A própria rotação da Terra que estivesse empurrando esse furacão para trás, né? É tipo você acelerar um carro com muita força, assim, não é isso? E você colocar um objeto em cima do carro, aí você vai lá e acelera o carro com muita força. Aí o objeto vai ficar para trás, né? Não é assim? É isso aí, também tá relacionado com a inércia do corpo, Vitor. Primeira lei de Newton. A galera aí sabe, hein? Ele vai andar bem devagarzinho, assim, vai ser coisa de alguns quilômetros, 5 quilômetros por hora, sabe? É muito pouco. Por isso que o furacão é tão interessante que o pessoal fica reparando, assim, que ele dura vários dias. Assim, ele fica. Até ele sair do oceano, do meio do Atlântico, igual tá aqui, né? E chegar lá na Flórida, em Cuba, né? Esses países aqui da América Central, são assim, 6, 7 dias, entendeu? Então eles ficam monitorando, eles têm como monitorar, têm como antecipar, alertar as pessoas para poder sair de casa, poder tampar as janelas com compensado. Então tem toda uma situação de emergência aí, que no Brasil a gente não tem tanto isso, né? Então a gente não está acostumado a esse tipo de coisa. Mas o furacão, ele não anda, tá, gente? Ele só é deslocado, né? Então quando o furacão está aqui, a Terra está girando, é como se estivesse meio que saindo ali da rota de rotação. Essa imagem aí agora é o que eu falo da aula de culinária, né? Receita para se fazer no furacão. É tipo aquela situação, né? Bota no palitinho e no congelador, tá pronto seu furacãozinho. Mais ou menos assim, porque o que você precisa aqui? 3 coisas. Superfície oceânica quente, né? Queda de pressão e a formação de uma zona de estabilidade. São essas 3 coisas, beleza? Tranquilidade aí, gente. Então, pega o seu oceano, esquenta esse oceano, né? Até o momento da pressão cair e criar uma coluna de ar de instabilidade, que vai carregar aquela água ali, aquela umidade. Tá pronto o seu furacãozinho para você levar para casa na lancheira. Olha o que a gente tem aí, ó. Primeira imagem. Uma água a 26 graus evaporando. Ó. Então, quando o oceano chega nessa temperatura ou mais, o que acontece, geralmente nos verões, né? Esse oceano vai evaporar, lógico, né? Vai evaporar e isso aí quando está muito exacerbado, vai criar uma coluna de ar ascendente, né? E aquela superfície oceânica vai estar toda com pressão baixa. A baixa pressão vai dominar ali, né? Enquanto toda essa água oceânica evaporou e se condensou na alta atmosfera, o que vai acontecer na superfície? Todo o ar de alta pressão que está em volta, né? A gente está falando em níveis assim macro, né? Toda a zona de alta pressão que está em volta vai querer tomar o lugar da baixa pressão. É como se fosse a gente fala assim, né? Você prefere o quê? O professor prefere ter uma sala com 80 alunos e uma outra sala com 10 alunos, ou o professor prefere ter 45 alunos numa sala e 45 na outra. É tipo isso, né? A pressão, nessa diferença de pressão, né? A alta pressão é essa sala de aula com 80 alunos. Essa baixa pressão é a sala de aula com 10 alunos. Aí você abre a porta da sala de aula com 10 alunos e fala, vem, pode vir, galera. Então vai vir aquela renca de alunos, vai querer ocupar aquele espaço lá e sentar nas cadeiras lá de trás, que eu sei que os alunos gostam de sentar nas cadeiras lá de trás para ficar zoando e tirando foto da gente, fazendo meme. Então, a pressão seria mais ou menos isso. E aí você cria essa coluna ascendente que gira, porque aí, lógico, né, o Yuri acabou de falar, nós temos o movimento angular, né, da circulação de ar, de alta pressão para baixa pressão, e assim sucessivamente. Pronto, você já tem o seu conformado. Nem sempre esse furacão vai atingir as cidades, né, porque às vezes ele vai estar só contido no oceano,
e ele vai se dissipar. Mas quando um furacão acontece e ele meio que ele fica permanentemente ali, né, fica persistindo em andar ali, né, em fazer aquele movimento em direção ao continente, aí o cientista já acende o alerta vermelho, o alerta laranja, para poder avisar a galera ali, né, para se preparar. E aí você tem, né, mais uma vez embaixo, a trajetória desses furacões. Embaixo, e mais embaixo ainda, você tem umas casinhas aí, ó, as casinhas sendo destruídas. Então, quer dizer, nem todo furacão é igual. Você vai ter furacão muito mais potente do que o outro. Às vezes vai ter um furacão aí com ventos de 100 km por hora, vai ter furacão com 200 km por hora. Então, é como se fosse terremoto, né? Você tem uma escala também ascendente, uma escala contínua de intensidade. Então, até a categoria 5, que a gente fala, né? Categoria 1, quando você tem ventos de 100 e poucos quilômetros por hora, tudo muito detalhadinho, né? Então, o cientista já tem isso tudo catalogado. Aqui no Brasil, o ciclone bomba que aconteceu, ele foi um ciclone de categoria 1 só, assim, não teve muita... e ele foi rápido até, ele não durou tantos dias, depois a gente vai falar por quê. Beleza? Então, a gente tem as categorias aí. Outra coisa que é engraçado também é o sentido desse furacão. A gente tem muito essa ideia, assim, né? A trajetória é uma coisa. A trajetória no hemisfério norte, ele vai sempre tender para a direita, no hemisfério sul ele vai tender para a esquerda. Mas o sentido do furacão é diferente, tá, gente? O sentido do furacão, ele vai ser um no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul. No hemisfério sul, um ciclone, né, que é a mesma coisa que o furacão, um ciclone no hemisfério sul, ele vai girar no sentido horário, e um ciclone no hemisfério norte ele vai girar no sentido anti-horário. Depois a gente vai ver ali. Aqui é um esquema demonstrativo também, dessa parte aí, falando sobre o centro de baixa pressão. Ó. Então, percebe aí, né? Todo o ar está convergindo para essa zona de baixa pressão. E essa coluna de ar subiu, e você vai ter um ciclone, né? Vamos colocar assim, né? Todo ciclone é uma tempestade em uma região de baixa pressão, onde a coluna de ar vai subir. Aí o problema não vai ser nem no centro da baixa pressão, né? No olho do furacão que a gente fala. O problema vai ser em volta. Onde ele vai tangenciar, é aí que vai estar a treta, porque os ventos vão estar de mais de 100 por hora, chuva, a temperatura caíram lá no sul do Brasil, no caso lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver, e a América Central, né, as temperaturas também caindo um pouco, você vai ter ventos, chuva, instabilidade ali, o negócio é feio mesmo, chega até matar, chega até ser letal, né, tem muitas pessoas que acabam sendo vítimas aí fatais de furacão, infelizmente, é por isso que a gente tem que sempre ficar acompanhando isso, cara. Aqui no Brasil, logicamente, não temos furacões com essa intensidade, entendeu? Mas quando isso acontece, né, viram como se fosse uma coisa, nossa, mas assim, né, logo de cara, os jovens ficam todos revoltados, aí eu falo, não, senta aqui, vamos conversar, o mundo não vai acabar, calma, segue o jogo, lance normal. Beleza? Vamos lá. Aí, isso aqui é rapidinho, só para mostrar aí que os furacões, né, eles são tão, assim, eles têm tanta personalidade que eles dão até nome para eles. Olha só isso aí, né? Você tem aí nomenclatura de furacões todos os anos. São 6 anos aí seguidos e a cada 6 anos eles vão meio que renovando, né? Os nomes. Ó. Então, por exemplo, em 2018, esse aqui, ó, o Florence, o Helene e o Isaac fizeram estrago lá no hemisfério norte. Né? Eles chamaram assim. A cada ano, eles vão dando nome nos furacões de acordo com a ordem que ele aconteceu, entendeu? Por exemplo, o Florence, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O Florence foi o sexto. O Florence foi o sexto furacão daquele ano, e ele recebe esse nome porque eles têm um catálogo já definido de nomes de homem e de mulher, de homem, de mulher, de homem e de mulher. É como se fosse alternando ali, né? Homem e mulher, a cada momento que aparece, né? Então, geralmente, você vai ter aí uns furacões que vão dar mais trabalho. Os outros, não. Às vezes, a temporada de furacões acaba e não dá tempo de você nomear todos. Então, fica tudo certo. Aí eles vão renovar para o outro ano. Ano passado, por exemplo, aconteceu o furacão Dorian. Foi o que deu trabalho também lá. O furacão Dorian deu muito problema, né? Devastou muitas cidades lá. Por quê? Porque ano passado que eu falo, porque 2018 para 2019, ó, você tem os nomes se renovando aqui, né? Então, ano passado foi o Dorian. Em 2020, você já tem uma lista já definida de furacões que vão acontecer, ó. Então, ou pode ser um chamado Dolly, ou um chamado Edward, ou um chamado Faye, ou Gonzalo, enfim, né? A temporada de furacões lá no hemisfério norte
coincide com o verão do hemisfério norte, que é agora, né? Julho, agosto, setembro ali, ó. Essa é a faixa de furacões. Pode escrever, cara. Chegar em agosto, setembro, vai ter um furacão com algum desses nomes aí, vocês vão lembrar, lá, os professores estavam falando sobre isso e tal, e é exatamente isso que acontece. Eles já sabem, os cientistas já têm isso tudo catalogado, gente. Então, porque é meio quase certo já, né? Enquanto aqui no Brasil, como não acontece tanto, então não tem muito essa coisa de nomenclatura, então aqui no Atlântico Sul não tem tanto, né? Olha lá, isso aqui é uma imagem só demonstrativa do Florence, Isaac e Elaine, percebe mais uma vez a trajetória deles, ó, né? Ele percorrendo aqui mais perto do Equador, e aí ele vai ascendendo aqui, latitudes mais altas, e depois ele vai sendo curvado mais para a direita ali, né, para o leste, beleza? É sempre assim, ele faz esse movimento aí, já é certo, o furacão já tem uma rota definida, beleza? E por que tem furacões, acabei de falar, no Brasil não tem tanto, mas lá o tempo todo eles já estão alerta, já com a temporada de furacões que já começou. Por que tem furacão lá e não só aqui? Então, eu só queria chamar atenção para essas duas coisas aí, ó. Na imagem de cima, você tem o litoral brasileiro, né? Essa bolinha azul aí é onde está o Espírito Santo, né? Onde está a minha localização aqui. E lembra que eu falei sobre a plataforma continental, lá na parte anterior? É justamente isso. Você tem aí um oceano, uma faixa oceânica muito mais larga. A plataforma continental é muito mais tímida aqui, né? Chega a ser no máximo 100 quilômetros. E depois aqui é tudo planície abissal, muito profunda. Isso contribui também, não quer dizer que é só isso, tá, gente? Mas contribui também para que o oceano ele seja muito mais... você tem uma massa de água muito maior do que a imagem embaixo. Ó. Essa imagem embaixo seria o Oceano Atlântico, né? No caso, dentro do mar do Caribe, né? Onde tem essas ilhas aqui, Cuba, República Dominicana, Porto Rico. Tem vários países insulares aqui, né? Países ilhas, né? O México e tal. Então, olha só como é que é a plataforma continental deles, né? Então, depois do litoral, você tem uma plataforma continental muito mais larga, assim, né? A plataforma continental é mais rasa, então significa que você vai ter uma massa de água, uma massa oceânica ali, marítima, que vai permitir, somado também à localização, né, perto do Equador, que vai permitir com que a água sempre vai esquentar muito durante o verão. Vai esquentar mais que 26 graus, 27, e que vai permitir a origem desses furacões aí quase certo, assim, né? Uma coisa meio cravada já. Enquanto no Brasil a massa de água é mais tímida aqui, né? Lembra, Yuri, que a gente falou? Quanto mais você pega 2 baldes de água, né? Você vai esquentar uma água no caldeirão, ou então você vai esquentar a água na panelinha de leite. Qual que vai esquentar primeiro? Relação entre massa, é o famoso que macete a galera chama, Vitor. A quantidade de calor envolvida no processo de variação de temperatura depende da massa, do material e da variação de temperatura que vai ocorrer, tá? E também tem a história da capacidade térmica. Quem foi meu aluno aí no segundo ano lembra que a capacidade térmica é a quantidade de calorias para você fazer a variação de temperatura. Então, é a quantidade de calorias, calorias por grama, né? Calorias... Isso aí. Eu faltei o ano todo, a Thalia falou. Então, você vai ter... Para esquentar o Oceano Atlântico Sul, você tem que precisar muito mais energia do que para esquentar o Mar do Caribe, né? Então, esse é um dos fatores que torna aquela região muito mais suscetível a furacões. Esse aí é um exemplo de trajetória. Eu queria que você só observasse trajetória e sentido. Ó. Esse é o furacão Matthew, né? Ele aconteceu em 2016, ali na América Central. Então, olha só, ele varreu ali o Haiti, né, República Dominicana, Bahamas, e chegando na Flórida. Observa a trajetória dele, né? Sempre do Equador em direção ao polo, assim, né? Em direção ao norte. Ele nunca vai para o sul, né? Lógico. E o sentido dele é qual? Horário ou anti-horário aí, ó? Fala para nós, Yuri. Tá no sentido anti-horário aí, Vitão. Isso aí. Então, todo ciclone tropical, gente, todo furacão, no hemisfério norte gira em sentido anti-horário. Isso também é chatinho entender, né? Porque você tem sentido diferente do outro. No hemisfério sul já gira em sentido horário. Olha quem tá aí. Essa próxima imagem aí é do
do ciclone que a gente chama de Katrina. Já ouviu falar em Katrina? O Katrina ele foi um ciclone que aconteceu em 2004 aqui no Brasil. Ó. Então, é o litoral brasileiro aqui, onde tem São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, né, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, ele meio que deu uma varrida nessa parte litorânea aqui, né, onde está Porto Alegre, Curitiba, essas regiões mais litorâneas sofrem muito com esse tipo de coisa. É vento forte, a maré fica mais alta, fica mais agitada. O negócio foi feio, assustador do que foi o ciclone bomba, né, que aconteceu ali há 2 semanas. Então, olha o sentido de rotação dele, sentido horário. E a trajetória dele do Equador, né, da latitude mais baixas para latitudes altas. Então, percebe que é sempre um oposto. O hemisfério sul e o hemisfério norte são como se fosse um espelho do outro, né? O efeito é sempre o oposto do outro. Beleza? Só para ter noção aí. Inclusive, ó, tá até escrito embaixo na imagem, Hurricane, inclusive, já classificaram como já furacão, assim, de tão devastador que ele foi. Eu acho que ele foi categoria 2, eu já não tem como lembrar, mas tem que pesquisar. Esse camaradinho que vocês estão vendo na próxima imagem já seria o ciclone bomba. Aí sim que eu queria jogar uma informação para vocês agora. O ciclone bomba, ele não é um ciclone tropical, ele foi um ciclone extratropical. Né? Então, por isso que teve uma situação bem complicada, assim, que no outro dia noticiaram e foi aquela coisa bem rápida. Outra coisa que eu queria lembrar, ciclone extratropical, ele acontece fora do trópico. Lembra que eu falei, assim, que os 2 anteriores é sempre próximo do Equador, eles vão se afastando um pouco do Equador? Já o ciclone extratropical, a palavra fala, né, ele está fora da região dos trópicos, ele se forma em altas pressões. Entendeu como é que é? Em vez de ser uma coluna ascendente de vento quente, aquela coisa, vai ser simplesmente o resultado do choque da massa de ar frio com a massa de ar quente. É como se fosse uma frente fria com um esteroide, vamos colocar assim, né? Ela sai da zona de alta pressão e sai em direção ao oceano. Olha a trajetória dele, como é que tá. A trajetória dele, ele sai do continente em direção ao oceano. Nesse gifzinho vocês conseguem ver aí. Então, ele não vai do oceano para o continente, igual um ciclone tropical. Até nisso tem essa diferença, né? Acontece o mesmo no hemisfério norte. Ciclones extratropicais no hemisfério norte. Para chamar a atenção de novo, gente, existem ciclones tropicais e os ciclones extratropicais. O que aconteceu no Brasil na semana passada, o ciclone bomba, foi um ciclone extratropical, porque ele sai de uma zona de alta pressão, ele sai do continente e vai em direção ao oceano. É por isso que ele não é tão devastador como o ciclone tropical, mas ele é muito rápido. Ele se forma rápido e vai embora rápido. Tem isso também. Um ciclone tropical, não, ele demora um pouquinho para se formar, ele fica vários dias circulando. Já o extratropical, né, que foi o caso do ciclone bomba, por isso que tem essa palavra, né, ciclone bomba, né, ele forma muito rápido. Então, ele se formou muito rápido, a temperatura caiu muito baixo. São Paulo se registrou 10 graus, várias cidades registraram 10, 5 graus de temperatura, né, e tal. Então, foi um problema lá naquela época, foi naquele dia, né, que o pessoal sentiu aquele vento fortíssimo lá, Camboriú, Florianópolis, todas essas cidades do sul do país ali, que justamente coincide com a linha do Trópico de Capricórnio. Por isso que eu falo com vocês, quanto mais você vai para o Espírito Santo ou para o Nordeste, menos você tem essa chance de ter furacão e ciclone, entendeu? Justamente porque a gente está fora da rota, né? Ele só se forma nessas regiões, ciclones extratropicais. E o ciclone tropical se forma mais ou menos perto do Equador e vai em direção ao continente, mas ele precisa de uma massa de água muito mais quente, que não é o caso aqui do Oceano Atlântico, beleza? Vamos lá. Passei para frente, a gente já está finalizando já, gente. Calma aí. Isso aqui seria como é que eu vou falar? Uma zona, uma situação sem nada, assim, sem ciclone, vamos colocar assim, né? Olha só o B aqui, você tem os ventos sendo concentrados aqui na baixa pressão, e o A é o alta pressão, ou quer dizer, está dispersando o vento, por isso que você não tem nada ali, ó, não tem faixinhas brancas, porque é como se fosse uma zona de calmaria. O céu tá claro, vamos colocar assim, não está tão nublado. Aí você tem essa faixa azul, ó, que seria a frente fria, né, que a gente fala, né? É a massa polar avançando em direção à nossa massa tropical atlântica aqui, né, que a gente fala, né? A MTA. E as duas se chocam, você cria ali uma zona de estabilidade, que é a frente, né? Por isso que tá essa chuva aí, essa situação que a gente está hoje, inclusive, né? Daqui a 3 dias pode ser que ela já o tempo comece a ficar calor de novo e tal. Então isso é uma situação sem
sem o Sicone, só para a gente ter um parâmetro para uma situação com o Sicone, beleza? Isso aí também é de hoje, ó, é uma imagem de hoje para mostrar, ó, do GOES, de novo, do satélite GOES, para mostrar a zona de estabilidade, né, e a massa polar avançando aqui do sul do Brasil em direção ao norte. Tudo bem, gente? Então, é isso. Estão aí as referências para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado aí a videoaula. Né? Lembrando que a gente não quis, né, como é que eu vou falar, esgotar o tema, ficar aqui detalhando, porque é um tema muito amplo, né? São dois temas muito amplos, que demandam, assim, né, meses de observação e tal. Mas espero que tenha servido aí para poder dar uma esclarecida aí na cabeça